Fala galera, aqui é Cis, canal Luiz na área, hoje trazendo mais um vídeo sobre a Marvel e dessa vez, cara, um review da série Falcão e Soldado Invernal. Quase que eu falei WandaVision, caraca, não saiu da cabeça ainda não. E você que é fã da série, já não esquece de deixar o seu like, deixa aí um comentário, cara, sobre o que você acha que vai acontecer nessa série. Se inscreve aqui, ativa o sininho para notificação para mais vídeos como esse. E cara, se liga no vídeo. Na verdade, antes de começar com o vídeo, deixa eu explicar o que aconteceu com o vídeo de quinta-feira, que só saiu na sexta. Cara, eu tive um problema lá com o arquivo, não consegui postar de jeito nenhum na quinta. Eu tive que reeditar o vídeo todo e só consegui postar na sexta. E eu avisei isso lá no meu Instagram, pra você que não me segue, vou deixar o arroba aqui na descrição e aqui na tela também. E um breve jabazinho, cara, pra você que quer aprender a roteirizar seus vídeos, desenhar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, a série estreou ontem às 4 da manhã, como eu falei lá no meu Instagram. Se você não segue, tá aqui na descrição novamente, né? Cara, e já chegou, mano, me hypando demais. O trailer já tinha me hypado, mas esse primeiro episódio me animou bastante. Até porque, na minha opinião, é um episódio muito melhor do que o primeiro episódio de WandaVision. Até porque o primeiro e o segundo lá da série da WandaVision serviu só pra contextualizar. Esse, além de ser um episódio mais longo, de 40, 45 minutos, ele contextualiza e também mostra, cara, muitas cenas de ação. Inclusive, muitas cenas que se passaram no trailer mesmo, como aquela cena do avião, onde o Falcão usa as asas dele como escudo, entre outras cenas dele voando num deserto. Muitas cenas dos trailers eram cenas desse primeiro episódio. E na minha opinião, cara, isso é uma coisa boa, até porque não foram muitas coisas reveladas nos trailers anteriores. E o episódio já começa com o Falcão passando um terno ali e guardando o escudo do Capitão América naquela bolsa lá, naquela bag que o Capitão deu a ele, com aquele discurso, aquela conversa deles dois no final de Vingadores Ultimato, onde o Sam dizia pro Steve que ele sentia que aquele escudo tinha um outro dono, e o Steve falava que realmente tem, que agora se referindo ao próprio Falcão mesmo. E essa cena corta pra uma cena que eu acabei de citar, que é ele no avião, né, conversando com um soldado ali, com um cara lá do exército americano, que eles têm que resgatar um coronel Varsan, se não me engano, que mostra toda aquela cena de ação dele invadindo um avião lá que foi um avião roubado pela LAF, que é uma organização que eu acredito até que seja chefiada ali pelo Batroc, que aparece nessa cena. Como já tinha sido especulado e dito, o Batroc iria aparecer nessa série, já apareceu logo no primeiro episódio, sequestrando ali um coronel americano, o coronel Varsan, que fala na série, e sequestrando o avião dele. E mostra toda aquela cena de ação deles voando em cima ali do deserto da Tunísia, que é falado, enquanto tem um batalhão do exército americano acompanhando o Falcão e meio que dando instruções a ele dali da terra. Enquanto o Falcão mesmo persegue o Batroc e os capangas dele no ar com um soldado lá, com um general, sei lá. E mano, essa, além de ser uma cena muito boa no trailer, na série ficou ainda melhor. Que ela fica ainda mais completa, o jeito que o Falcão destrói ali os aviões. Aviões é ótimo, né? Do jeito que o Falcão destrói ali os aviões, do jeito que ele usa até mesmo o Red Hawk, cara, que é o Asa Vermelha, que nos quadrinhos era aquele pássaro que acompanhava o Sam, e nessa série, nos filmes, é um dronezinho de voo. Ele usa ali para destruir os helicópteros que estão atrás dele e persegue ali, cara, aqueles caras que estão com aquela wingsuit. Essa série, nas primeiras cenas, já começa, cara, com um pé no peito, já chegando, chamando muita atenção e botando muita ação, e cara, dando aí um vislumbre do que a gente vai ver nessa série. Mano, o uniforme do Sam é lindo, tá muito parecido com o das HQs, não em questão das asas ali, né, mas em questão das cores do uniforme, das cores até mesmo das asas mesmo. Deu pra perceber os detalhes, principalmente quando ele puxa a asa pra se defender. Ele aparece aqueles troços ali como se fosse realmente uma asa de uma ave. E uma parada bem maneira do Asa Vermelha é que quando ele não tá sendo usado como drone pra ajudar o Sam ali no combate, ele serve ali como um booster, né, pro jato, que isso dá um pouco mais de força pra mochila ali, pra asa do Sam, que é um jato a mais. E depois, cara, que o Sam ele recupera esse comandante aí do exército, e ele tá lá na Tunísia, conversando ali com o próprio Torres, o Joaquim Torres, que é o tenente que ajuda ele da terra. Dá pra ver uma cena ali onde ele é reconhecido na rua, isso é bem legal dele ser reconhecido como herói, e ele conversa em árabe com esse cara, e mano, é uma parada muito legal ver que ele não é só um herói, mano, mas ele também é muito inteligente. E o Torres, ele que introduz os apátridas nessa série, até porque ele fala que eles escondem ali os manifestos deles na internet. Ele usa meio que o celular pra dar uma escaneada, dar em volta dele ali, né, mirando as paredes e tal, e acham um manifesto dos apátridas. E ali ele introduz os apátridas, que diz que são uma organização que achavam que o mundo estava melhor no Blip, E o Sam tem uma frase muito sensacional, cara, de que quando
o mundo está melhor para um certo grupo de pessoas, ele está pior para um outro grupo. E esse grupo dos apátridas, ele acha que realmente estava melhor no Blip, quando as pessoas estavam mais unidas e tal, e prega ali, cara, um mundo sem fronteiras, um mundo sem nações. E o Torres mesmo fala que isso chama a atenção de muita gente, até porque eles querem um mundo mais unificado, né, pelo menos as palavras que o Torres fala. Inclusive o Torres, ele é um grande easter egg, cara, que mais pra frente eu vou citar alguns easter eggs, lá no final do vídeo mesmo eu vou citar alguns easter eggs e explicar algumas coisas que podem acontecer nessa série futuramente, que pode ser até algum spoiler. E uma parte da conversa que chega até a ser engraçada dos dois é que o Torres, ele pergunta pro Sam se o Steve não tinha feito uma base na Lua, porque algumas teorias da conspiração diziam isso, e o Sam meio que zomba dele ali, dizendo que isso não era verdade. Aí o Sam sai e fala que ele tem que ir pra Washington para assuntos da Lua, porque ele estava se referindo ao Capitão América, que era lá no Smithsonian, um museu que faria homenagem a ele, inclusive é para onde ele estava se preparando, que mostra ele passando o terno lá no início do episódio. Era especificamente para essa cena aí do museu, onde ele faz um discurso onde diz que os símbolos, eles não valem de nada sem as pessoas que os levantam, e dá algumas outras palavras. E ele cede o escudo do Capitão América para aquele museu, o Smithsonian, para uma exposição, aquela exposição até mesmo que aparece em Capitão América 2 do Capitão América. E já nesse museu a gente vê uma cara conhecida, a gente vê aí o Coronel Rhodes, o máquina de combate. Os dois começam a conversar, e uma parada muito interessante do relacionamento dos dois é que nessa série o Falcão, ele tem que lidar com a ausência do Steve Rogers e aí o legado dele. E na série do Máquina de Combate, o Rhodes, ele vai ter que lidar com a mesma coisa, só que do Tony Stark. E essa série, ela pode acabar servindo como uma ponte para a série do Máquina de Combate. E nesse museu aí onde está exposto, a gente pode ver inúmeras coisas do Capitão, inclusive aquela moto com o escudo dele antigo, acho que o primeiro que ele usou, se eu não me engano. Inclusive atrás da moto a gente vê várias coisas que o Capitão já usou em toda a vida dele, inclusive uma foto dele de criança e sapatinhos de bebê. E dentre essas coisas que estão atrás dessa moto, a gente vê a primeira HQ lançada do Capitão América, onde ele luta ali contra um vilão que foi vilão até no nosso mundo, que eu não posso falar aqui, até porque o YouTube pode dar uma boicotada no vídeo. Onde o Capitão América na capa, né, dá um soco na cara daquele vilão que parece o Chaplin, que tem um bigodinho aqui, entendeu? Não vou falar o nome pra não dar ruim no vídeo. Inclusive é mais uma cena dos trailers, que mostra ali o Falcão de terno apoiado numa parede, né, num reflexo dele. É uma conversa dessa entre ele e o Rhodes. Depois dessa cena, corta pra uma cena onde o Soldado Invernal tá agindo num prédio antigo, que eu não sei se foi na Rússia, eu não sei em que país foi, sei que foi fora dos Estados Unidos, até porque isso é mais falado mais pra frente. Onde o Soldado Invernal ataca ali uma equipe ali que ele foi mandado numa missão para matar e executar, e ele executa também um jovem que viu aquilo tudo. E eu errei na minha análise dos trailers, até porque a Marvel, né, ela meio que dá uma iludida. Eu até falei no vídeo, falando da Liga da Justiça, do Snyder Cut mesmo, a Marvel ilude um pouco nos trailers. Até porque pelo jeito que o trailer foi composto, aquela cena parecia ser uma cena dos próprios apátridas, puxando um segurança lá pra dentro de uma parede, e na verdade era o Soldado Invernal. Então eu acabei errando na minha avaliação, eu achei mesmo que fosse os apátridas, mas era um flashback ali, um pesadelo do Bucky, que depois ele acorda ali. Inclusive pode ser até uma referência à conversa do Sam com o Capitão lá no segundo filme, cara, onde ele diz que a cama parecia um marshmallow de tão mole, é porque o Bucky tava dormindo no chão ali, sem muitos móveis, inclusive com futebol passando na televisão, futebol nosso, né, não futebol americano. E depois dessa cena dele acordando, já mostra o Bucky num certo tipo de terapia. Essa cena é importante para contextualizar o Bucky em questão da emoção dele e de todo o contexto do Bucky. Até porque a psicóloga mesmo dele diz que ele foi perdoado, ele tá livre, ele pode andar livremente. E pergunta ali sobre os pesadelos dele, e ele se mostra, cara, bem durão, digamos assim, até porque ele meio que esconde informações dela ali, ele se recusa a falar com ela, até fica um jogo meio de gato e rato ali, né, deles dois, dela tentando extrair informação e ele não querendo dar. Além dela ser uma psicóloga do exército, porque ela fala ali que já viu homens mortos e tal, já lutou em guerras, ela era uma excelente soldada, então ele possivelmente também está trabalhando com o governo. E ele fala ali, ela fala pra ele, né, no caso, que ele tem um programa de reparação, e ele concorda. Até porque ele tem a listinha dele de reparação, onde ele até... A primeira pessoa que ele cita é uma senadora que a Hydra ajudou a eleger, inclusive ele mesmo, né, com a Hydra ajudou a eleger, e ela continua usufruindo ali dos poderes. E ele ajuda ela a ser presa, e até comenta, né, que é um dos pontos ali do trabalho do programa de reparação dele, que ele não era mais o Soldado Invernal e ele estava ajudando a acabar com algumas coisas que a Hydra fez, e ele estava tentando reparar os erros. A gente pode ver ele riscando o nome dessa senadora
dessa listinha, cara, e muitos outros nomes conhecidos no MCU, que mais pra frente, lá na parte que eu vou falar dos easter eggs, eu vou estar entrando em detalhes. E já um contraste do Sam pro Buck nesse primeiro episódio é que se o Sam é reconhecido até na Tunísia como herói, o Buck nas ruas dos Estados Unidos ele não é reconhecido como nada, como ninguém. Até porque ele tá andando ali antes de encontrar aquele velho que é amigo dele, que eles saem pra almoçar. Essa cena inclusive do almoço dos dois é bem legal, porque os dois aparentemente têm a mesma idade, mas tem o contraste enorme, já que o Buck é jovem e o velho é velho, né? Esse velho arranja um encontro pra ele com a menina que trabalha no bar lá, a bartender, e ele diz, cara, que não queria aquilo, assim, do jeito que o Coroa falou, até porque ele falou que é uma dança, já se sentia como se não tivesse dançado desde 1943. E nessas cenas que mostra o Buck, já dá pra ver que o arco do Buck, pelo menos nesse primeiro episódio, é muito mais emocional do que o do Falcão. Porque enquanto o Falcão ele lida ali com as coisas do Steve, não tô dizendo que o arco do Falcão não seja, mas pelo menos nesse primeiro episódio, mostra que o arco dele, assim, tende a ser muito um arco de redenção das coisas que ele fez no passado, das coisas erradas que ele fez com a Hydra, no caso. E seja todo esse arco de redenção, dele voltar, dele reparar os erros do passado, dele ajudar no presente e se tornar um herói. E é muito legal ver a amizade do Buck com esse senhor, o Sr. Nakajima. Após a cena do encontro, a cena do Sr. Nakajima, que ele volta lá na casa do Sr. Nakajima para entregar uma parada. Ele voltou, na verdade, para conversar com ele, mas não teve coragem. A gente vê ali a primeira reunião dos apátridas, e eu acredito que seja na Rússia, ou até mesmo na Tunísia mesmo, eu não consigo entender muito bem o local que é. Onde o Torres, ele tá investigando os apátridas, ele encontra o endereço dessa primeira reunião, ele meio que se disfarça ali, ele não se revela quem é, até que uma mulher, que eu acredito que seja aquela mulher ruiva de cabelo cacheado dos trailers mesmo, distribui uma máscara ali pra uma rapaziada. Que é a máscara mesmo deles, que é preta com uma mão vermelha pintada com o símbolo da Terra. Ele pega uma máscara dessa e no aplicativo que ele estava usando para saber ali o endereço, que foi os apátridas que disponibilizaram, manda todo mundo correr, e todo mundo começa a correr, e acontece a cena do trailer em que um cara cai em pé e continua andando normalmente, cara, de uma altura muito grande. Ele puxa aquelas bolsas ali e tal, e cara, aquilo tudo ali que os apátridas fizeram era para enganar os policiais, até porque os policiais, aquilo ali era um assalto ao banco, os policiais estavam atrás do cara que roubou e aquelas máscaras iriam dificultar o trabalho. Só que o Torres, ele não se contém, ele vai atrás do cara que roubou as bolsas, ele já tinha entregue as bolsas para outras pessoas, tenta parar ele, inclusive tira a máscara, aponta a arma pro cara e fala que ele tá preso e tal, não sei o que, não sabia como funcionava a questão daquele país, e o cara olha pra ele sem tirar a máscara, puxa a mão dele igual o Peter Parker puxou a mão do Buck lá em Capitão América 3, tira a arma da mão dele, desarma ele, derruba o Torres no chão e pisa na cara dele, e o Torres desmaia ele no momento. É claro, o Torres tinha posto um telefone no bolso do casaco, da jaqueta dele, em que ele grava isso tudo. Inclusive eu vou até citar mais pra frente uma conversa do Falcão e do Torres, que eles têm ali depois daquilo tudo acontecer e do Torres entregar essa filmagem ao Falcão, porque pode ser importante, cara. E a cena do Falcão no banco, ao mesmo tempo que ela é divertida, ela é constrangedora, até porque mostra que, cara, não é porque o cara é herói que ele vai ter tudo fácil, digamos assim. Até porque por mais que o cara lá do banco tiete ele pra caramba por ser o Falcão, ele nega o empréstimo à família. E responde muitas dúvidas, até mesmo como os Vingadores funcionavam em questão de financiamento, de dinheiro, porque ele diz que tinha muita boa vontade, mas o Tony não pagava eles e tudo mais. E mostra que o Falcão é gente como a gente. Todo esse episódio mostra isso. Até porque mostra ele trabalhando no negócio da família, que era voltado à pesca, à comida, à venda de comida e tudo mais. Mostra que ele tem dívidas e também precisa de empréstimo e também é negado. E mais uma cena que já tinha sido mostrada nos trailers, que no final do episódio mostra ali o John Walker, que é o agente americano, numa apresentação. E aquela apresentação meio que numa frente de uma prefeitura. Pode ser até o Smithsonian. Eu não conheço muito, então sou leigo nessa parte. Não vou poder saber onde é especificamente agora. Essa cena acontece logo depois da conversa pelo telefone, né, entre o Tenente Torres, onde ele manda as imagens ali pro Sam, e eles conversam ali sobre aquilo tudo. E o Sam tem uma fala de isso foi onde? Será que foi? Eu acredito que ele poderia até meio que suspeitar do Soldado Invernal, e o Torres até pergunta pra ele se ele suspeitava, ele dizia que era melhor eles conversarem depois e tudo mais, e acontece ali a pronunciação na TV. Inclusive tiveram fotos vazadas, e até mesmo acho que no trailer tem umas imagens que o Buck estava ali
em volta ali daquela apresentação do agente americano. E como a gente viu imagens do Falcão treinando usar o escudo, eu acredito que o escudo de um jeito ou de outro deve voltar pro Falcão. Se é no final da série, se é agora, eu não sei. Entrando aí na parte dos easter eggs que podem ser spoilers, o Tenente Torres, nos quadrinhos, nas HQs, ele é um imigrante mexicano que tem ali seu DNA alterado por um cientista, em que ele ganha asas ali de uma ave e até mesmo poderes semelhantes a uma. Interessante saber que nessa parte onde o Joaquim Torres aparece nas HQs, o Falcão ele era o Capitão América. E ele vê o Joaquim ali ajudando em algumas lutas, aparecendo e trabalhando ali como um herói e convida ele para ser o Falcão. Será que a gente pode ver isso futuramente? Será que o personagem do Torres pode aparecer em alguma outra série ou filme da Marvel? Bom, eu particularmente gostaria de ver, até porque me parecia um personagem interessante. E essa série se passa ali 6 meses após Vingadores Ultimato. E mas o que isso tem a ver? Bom, se WandaVision ela se passa ali 3 semanas depois de Ultimato e o Homem-Aranha longe de casa aparece ali 8 meses, essa série do Falcão ela se encaixa ali no meio das duas. Ela pode nos dar indícios do que aconteceu depois de WandaVision e até mesmo antes de Homem-Aranha longe de casa. Isso é revelado através de uma frase do Sam, conversando com um cara ali do exército, acredito até que era o Torres mesmo nessa cena, que ele fala que está trabalhando há 6 meses com o governo. E na lista de reparação do Buck tem muitos nomes e eu vou entrar em alguns deles aqui. Bom, um dos primeiros nomes da lista é H. Zemo, que é Helmut Zemo, que é o nosso Barão Zemo, que tá para aparecer nessa série também, é o vilão de Capitão América 3. Bom, pra quem não lembra, ele tenta botar ali o Tony contra o Steve para derrotar os Vingadores, para implodir os Vingadores de dentro para fora e culpa ali o Buck de um assassinato. Bom, como eu já disse, o vilão vai aparecer de novo e vamos ver o que vai acontecer através dessa lista de reparação do Buck. Outro nome dessa lista é o Yori Nakashima, que é aquele senhor que é amigo dele, e ele tá nessa lista de reparação porque aquele jovem que ele mata naquela missão que mostra ali no sonho dele era o filho desse Nakashima. Esse senhor ele sente muita falta do filho e cara, é muito legal ver assim essa parte do Buck mais emocional, até porque ele meio que tem vergonha de contar ali que foi ele que matou o filho dele, mas que ele não tinha memória e tal. Tem medo de perder a amizade, de magoar aquele senhor. É muito interessante ver essa parte do Buck. Até porque até então a única parte explorada dele era a parte vilão, que era lutador, que era brutão. Mas cara, é muito legal ver essa parte aí do Buck. E a gente pode ver o W. Hauser também nessa lista, que é um general que foi morto numa das missões do Nick Fury. Inclusive ele fala mesmo, acho que no Capitão 2. Outro nome que também aparece na lista é a Rostov. Pode ser André Rostov, que foi o Bárbaro Vermelho, que foi um cara ali que teve inimizade do Buck por um tempo lá nos campos de concentração. O Andrei Rostov, um revolucionário russo, que foi até meio que amante da Natasha Romanoff, a Viúva Negra, um tempo nos quadrinhos. O Dr. Kuznetsov, cientista espacial soviético que criou o robô Udarnik. Bom, é russo, é difícil de falar, então por isso que eu tinha anotado aqui para ler. Foi o cientista responsável por dar a vitória à corrida espacial à Rússia. E fora do MCU, a gente pode ver nomes importantes para Marvel também nessa lista, como Len Kaminsky, que é um roteirista da Marvel responsável por criar Rebecca, a irmã de Buck Barnes nas HQs. E além disso, Steve Whittaker, que é um colorista responsável por V de Vingança em um Arif, que tem o Sam e o Buck. Bom, cara, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu te peço aí, deixa o seu like, deixa um comentário do que você achou desse primeiro episódio, dessa análise. Não esquece de se inscrever, compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir um pouco da opinião dessa série. E, cara, não esquece de ativar o sininho também para notificação. Tamo junto, fechou, valeu e até a próxima!